Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar aqui o nosso curso aí Cefaz Santa Catarina, um curso aí voltado aí para o edital e focado aí na banca FCC. Nesse curso, nós iremos fazer aí uma revisão dos tópicos, né? E depois ver como é que a FCC cobra naquele assunto, né? Então, é um curso totalmente direcionado aí para a sua prova. Que será, né, uma prova bastante extensa, será uma prova de contabilidade com 45 questões, né, e sendo que o conteúdo de contabilidade também vai cair aí na prova de auditoria, será cobrado o conhecimento de contabilidade na prova de auditoria. Então é uma matéria que vai fazer um diferencial, sim, na sua aprovação. Esse curso vai ser um curso mais forte, mais extenso, né, que é o curso da Cefaz Goiás. Né? O curso da Cefaz Goiás não caíram vários assuntos que foram contemplados nesse edital. A parte de contabilidade de custos, a parte de reorganização societária, conversão das demonstrações contábeis em moeda estrangeira. Então esse curso aqui vai ser um curso mais profundo. Iremos resolver todas as questões aí das últimas provas, né, de 2018, Sabesp, DP Amazonas, ISS São Luís, tudo isso aí nós vamos resolver. Inclusive iremos resolver a prova da Cefaz Goiás, né, que vai ser aí no dia 30, né, 30 agora do mês de setembro. Beleza, pessoal? Então é um curso aí para deixar você nos cascos aí para essa aprovação. Beleza? Então vamos começar aí. Primeira questão aí, o objetivo da contabilidade que se concretiza pela obediência aos princípios que dirige os seus procedimentos e que se reflete nas demonstrações que lhe cabe elaborar, denomina-se, né? Ele tá me falando do objetivo da contabilidade. Isso está lá nos conceitos básicos, não é comum a FCC cobrar esse tipo de coisa aí na prova de fiscal, por exemplo, mas a gente vai falar. O objeto da contabilidade é o patrimônio esse entendido como um conjunto de bens, direitos e obrigações. O objetivo da contabilidade vai ser o quê? Vai ser fornecer informações para auxiliar os usuários da contabilidade na tomada de decisões. Então a grande coisa da contabilidade é evidenciar esse patrimônio. Certo? Então até muitas vezes, né, é confundido como finalidade e objetivo. Certo? Então, se falar assim, um objetivo meio da contabilidade é controlar esse patrimônio, com o objetivo fim, com a finalidade de evidenciar, de fornecer informações úteis para auxiliar os usuários na tomada de decisões. Então, ele vem aí como objetivo escrituração, não, né? Mensuração, consolidação, planejamento, não. É o de quê? De evidenciação. Portanto, primeira questão aí, evidenciação. Questão de número 2, aqui nessa parte inicial a gente vai ter umas questões aí, né, mais antigas pra gente trabalhar aí essa parte, né, que a gente não tem tido muitas questões atualizadas, mas logo aí em seguida a gente vai estar aí com questões de 2018, 2019, né, pra gente brocar nessa prova. É incorreto afirmar, ele quer a alternativa falsa. A situação de passiva descoberta ocorre quando o valor do passivo exigível da sociedade é superior ao montante dos bens e direitos que compõem o seu ativo. No lado esquerdo nós temos o ativo, do lado direito nós temos a parte das obrigações, nós temos o passivo exigível e o PL. A situação de passivo descoberto é quando o passivo exigível é maior do que o ativo. Né? Nós teremos o ativo desse jeito e o passivo exigível maior. Ou seja, vai ter uma parte do passivo exigível que não terá cobertura do ativo. Por isso que nós chamamos, né, essa situação passiva descoberto, passivo sem cobertura lá do ativo. A situação de passivo descoberto ocorre quando o valor do passivo exigível da sociedade é superior ao montante dos bens e direitos que compõem o seu ativo. Perfeito, verdadeiro. No balanço patrimonial, as contas do ativo são classificadas em ordem crescente do grau de liquidez. Falso, falso, falso. É ordem decrescente. Lá no ativo, a lei 6.404, tá lá. Ela fala que em ordem decrescente do grau de liquidez. Né? E as contas do passivo, elas estão lá em ordem decrescente de exigibilidade. Mas só fazendo uma ressalva o seguinte, a lei ela só fala isso em relação ao ativo. Por que ela não fala em relação ao passivo? Porque o passivo nós temos o passivo exigível e o PL, que o PL a lei trata como passivo. E o PL não tem exigibilidade, ele não é exigível. Então, quando a doutrina fala o ativo em ordem decrescente de liquidez e o passivo em ordem decrescente de exigibilidade, ela está tratando o passivo como sinônimo de passivo exigível.
certo? A lei não, a lei ela não fala isso. Por quê? Porque ela trata o PL como passivo. E o PL não é exigível. Beleza? Então no balanço as contas são classificadas em ordem crescente, não, em ordem decrescente do grau de liquidez, enquanto as contas do passivo são classificadas em ordem decrescente aí do grau de exigibilidade, portanto, a alternativa aí falsa é a letra B de bola. A diferença entre o total do ativo circulante e o valor total do passivo circulante representará o montante do capital circulante líquido. Perfeito! O CCL, capital circulante líquido, é igual a ativo circulante menos passivo circulante. É isso aqui que nós chamamos de folga financeira da empresa. É quanto a empresa tem disponível ali no curto prazo, né? Sem levar em consideração, né, os pagamentos que ela vai fazer, ou seja, que ela tem livre, né, para, né, no curto prazo. Beleza, né? Portanto, correto aí, esse é o conceito de CCL. O objeto e o campo de aplicação da contabilidade são, respectivamente, o objeto da contabilidade é o patrimônio, perfeito. O campo de aplicação da contabilidade, a azienda, né? O que são aziendas? São entidades econômico-administrativas. Como assim, Silvio? Toda vez que você tiver um patrimônio e sob aquele patrimônio tiver uma administração, aquilo passa a ser campo de aplicação da contabilidade. Então não precisa de objeto lícito, não precisa de estar regularmente constituída, né? É tanto que você tem contabilidade para jogo de bicho, né? Contabilidade para tráfico de drogas. Toda vez que teve um patrimônio e sob aquele patrimônio tem-se uma administração, aquilo passa a ser campo de aplicação da contabilidade. Portanto, aí, perfeito. Os investimentos relevantes em sociedades controladas ou coligadas com participação mínima de 20% ou que tenham influência na administração serão avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Olha só, essa questão aqui em 2008, né? Foi naquele momento lá que nós mudamos essa coisa e isso, né, estava sob, né, naquele momento lá das mudanças, e isso estava correto, né? Só que hoje isso aqui está incorreto, né? Hoje a gente não vai ter mais esse conceito aí de investimento relevante. Mas a importância da questão aí foi para a gente trabalhar esses conceitos básicos iniciais, e essa parte de investimento relevante nós iremos ver lá na frente, quando a gente for estudar aí as participações societárias. Beleza? Portanto, ele pede a incorreta. No balanço, as contas do ativo serão classificadas em ordem crescente do grau de liquidez. Falsa em ordem decrescente e o passivo em ordem decrescente de exigibilidade, lembrando o passivo exigível. Questão 3. As demonstrações contábeis obrigatórias para as sociedades por ações de capital aberto de acordo com a lei das SAs, com as modificações introduzidas pela Lei 11.638 de 2007 e 11.941 de 2009 são, lembrando aí, de acordo com a Lei 6.404, as demonstrações obrigatórias quais são? Balanço patrimonial, DRE, né, DLPA e DFC, e serão complementadas através de notas explicativas. Notas explicativas complementarão as demonstrações contábeis. E para as sociedades de capital aberto, se for de capital aberto, está obrigado o quê? A elaboração da DVA, mas somente as empresas de capital aberto. Se for de capital fechado, pode elaborar a DVA, mas facultativamente. Olha só, agora vem a própria lei, ela dispensa as sociedades de capital fechado que tiverem PL abaixo de 2 milhões tiver IPL abaixo de 2 milhões, de elaborar a demonstração de fluxo de caixa. Então, a demonstração de fluxo de caixa é obrigada para todas as sociedades de capital aberto e a de capital fechado que tiver IPL acima de 2 milhões. Então, se tiver um PL inferior a 2 milhões, estão desobrigadas à elaboração da DFC. Beleza, mas nós temos um pronunciamento que é o chamado CPC 26, que vai tratar aí das demonstrações contábeis, e de acordo com esse CPC 26, e olha só, a Lei 6.404 fala que as sociedades de capital aberto devem observar as normas da CVM. E as normas editadas pela CVM têm que estar em consonância, em convergência com as normas internacionais. Ela tem que seguir as normas internacionais da CVM. Então, se for uma empresa de capital aberto, ela está obrigatoriamente sujeita aí às determinações dos pronunciamentos contábeis, certo? Sociedade de capital aberto. Então, de acordo com o CPC 26, as demonstrações obrigatórias são
balanço patrimonial. Olha, DRE, esses dois demonstrativos são demonstrativos importantes. DLPA não está obrigada. Ela vai estar obrigada à elaboração da DMPL, que é um demonstrativo muito mais completo. Demonstração da mutação do PL, ou seja, todas as alterações que foram ocorrer no PL. A DFC, ela vai estar obrigada, né? DFC, beleza. Aqui surge uma nova demonstração, que é a DRA, demonstração do resultado abrangente. Ou seja, são as mutações que vão ocorrer no PL que não são decorrentes de transações com os sócios na qualidade de proprietário. Ali a gente pode ter, né, um ajuste de avaliação patrimonial, ajuste acumulado de conversão, uma variação com reserva de reavaliação. Isso vai estar lá nesse demonstrativo chamado DRA e que tem sido um dos demonstrativos da moda aí da FCC na cobrança das provas. Nós vamos estudar nos mínimos detalhes aí a DRA, né? O próprio pronunciamento diz que faz parte do conjunto completo das demonstrações as notas explicativas. Então, de acordo com o pronunciamento, as notas explicativas elas compõem o conjunto completo das demonstrações. E a própria também DVA para as sociedades de capital aberto, certo? Então, né, ficar atento aí que existe aí essa diferença da lei em relação aos pronunciamentos contábeis e as sociedades de capital aberto estão obrigadas, por determinação lá da CVM, de seguir aí essas normas internacionais reproduzidas no Brasil aí através dos pronunciamentos contábeis. Beleza? Então, tranquilo. Aí vamos aqui, questão de número 3. As demonstrações contábeis obrigatórias para as sociedades de capital aberto, de acordo com a lei, com as modificações, são demonstração de fluxo de caixa, demonstração do resultado do exercício, demonstração do valor adicionado, capital aberto, ele está me dizendo, né, para a sociedade de capital aberto, beleza. Balanço patrimonial e demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, beleza. De acordo com a lei 6.404, são essas aí mesmo. DFC, DRE, DVA, DLPA, né? E faltou ali, né? Estaria incompleto. Não, tá aqui. Balanço patrimonial, DRE, DLPA, DFC e DVA. Então está correto de acordo com a lei mesmo. É isso aí mesmo, são as demonstrações. Agora, de acordo com o pronunciamento, conforme nós vimos, não estaria obrigatório a elaboração da DLPA, porque essa seria substituída pela DMPL. Além disso, estaria obrigatória a elaboração da DRA. Demonstrações de origem de aplicações de recurso, não, né? Portanto, falso. Balanço ou balancete não é demonstração obrigatória, não, né? E, demonstração de lucros ou prejuízo, balanço patrimonial, DFC, DRE, mas na alternativa F ficou faltando a DVA. Portanto, questão correta aí, o gabarito letra A da questão de número 3. Questão número 4, de acordo com as normas internacionais de contabilidade, são grupos do balanço patrimonial. Vamos lá, o balanço patrimonial, ele é o único demonstrativo que é um demonstrativo estático. É uma foto do patrimônio da empresa em determinado momento. Então, no balanço patrimonial, nós vamos ter aqui o ativo e o passivo, certo? O ativo é dividido em quantos grupos? Ativo circulante e ativo não circulante. O passivo, por sua vez, passivo circulante, passivo não circulante e PL, certo? Aí ele vem aqui... Olha só, ativo, né? Ativo circulante é realizável a longo prazo, diferido, isso não existe mais, né? Diferido não existe mais esse negócio aí. Diferido não existe mais. Ativo permanente, não, né? Aí tá aí, passivo não circulante, passivo circulante e PL. Ativo circulante e ativo não circulante. Esse subdividido em ativo realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Imobilizado e intangível. Então, a rigor, né? Essa questão aqui, ela poderia, né, ser anulada. Certo? Por que poderia ser anulada? Porque isso aqui, os grupos só são 5. Os grupos só são 5, Silvio. Só. Tá aqui, ativo circulante e ativo não circulante. Passivo não circulante e PL. E isso aqui são subgrupos. Ativo realizável a longo prazo, investimento, imobilizado, intangível. Mas o restante estava absurdamente errado, né? O restante estava absurdamente errado, então o pessoal acabou nem recorrendo muito aí nessa questão. Portanto, questão 4, gabarito, letra E. Questão 5. Considere as seguintes informações.
A Companhia Gama produz equipamentos especiais para revenda, cujo prazo de produção é de 18 meses. A Companhia Beta adquiriu equipamentos para revendas, sendo que o prazo médio de estocagem até a venda é 90 dias. Circulante, né? Circulante. A Companhia Industrial adquiriu equipamentos para utilizar em seu processo produtivo. Isso é o quê? Isso é imobilizado. A companhia adquiriu o direito de usar a marca por 10 anos. Isso é o quê? Isso é intangível. Que é o quê? Que é ativo não circulante. Perfeito, né? Então, olha só, ela produz equipamentos especiais para revender, cujo prazo de produção é de 18 meses. Aí, né? Olha só. E essa coisa aí estaria no ativo circulante ou não circulante? Olha só, no ativo circulante vai estar tudo, né? Tudo que você vai realizar até o término do exercício social subsequente. Então, se eu tiver aqui 31/12/2018, tudo que eu espero que vá ser realizado até 31/12/2019 vai ser o quê? Vai ser circulante e a partir daí não circulante. Entretanto, né, as empresas que tiverem, né, o ciclo operacional maior de que um ano, isso vai influenciar nessa classificação do que é circulante e não circulante. Olha só, ciclo operacional, ele não influencia em exercício social. O exercício social é de 1 ano, a data do término é fixada no estatuto, só em 2 situações você pode ter uma duração diversa, que é na constituição da companhia e se houver alguma alteração estatutária. O ciclo operacional, ele vai influenciar da classificação que é circulante e não circulante. Então imagina você que você tem uma empresa de ciclo operacional 3 anos. Então, tudo que for realizável em até 3 anos vai ser o quê? Vai ser circulante, só após 3 anos que vai ser não circulante. Beleza? Ok. Então aqui o resto ficou claro, né? Circulante, mobilizado, intangível. Mas aqui a gente tem a Companhia Gama produz equipamentos especiais para revenda, cujo prazo de produção é de 18 meses. O ciclo operacional de uma empresa é, por exemplo, uma indústria, que ele está me dizendo ali, né? Produz, indústria. Então ela vai adquirir a matéria-prima, da aquisição da matéria-prima, produzir aquilo ali, vender e receber, certo? Isso aí, então essa empresa, o ciclo operacional dela vai ser maior de que 1 ano, certo? Vai ser maior de que 1 ano. Então a classificação vai estar de acordo com o ciclo operacional. Se pegou e vendeu, né? Produziu em 18 meses, vendeu, demorou mais 12 meses para receber, ou seja, no final foi 36 meses, significa que o ciclo operacional dessa empresa é 36 meses. 36 meses, certo? E se for 36 meses, tudo que for dentro daqueles 36 meses vai ser o quê? Curto prazo, vai ser circulante, portanto aqui também ativo circulante, certo? Aqui não é a coisa do término do exercício seguinte, que se eu estou elaborando aqui o término do exercício seguinte seria no máximo 12 meses. Aqui está na exceção. Por quê? Porque o ciclo operacional dessa empresa vai ser maior de que 1 ano, certo? Então nós vamos ter ali circulante, depois circulante, depois não circulante, depois não circulante. Portanto, alternativa correta e letra C. Questão 6. Considera os elementos patrimoniais de uma sociedade anônima de capital aberto em 31/12/2014. Direito de uso de uma marca por período de 10 anos. Isso é o quê, Silvio? Intangível. Participação permanente em outra empresa. Isso é o quê, Silvio? Investimento. Né? Por quê? Mas não é coligada nem controlada. Não é coligada nem controlada. Mas ele está me falando que a participação é o quê? É permanente. Equipamentos adquiridos para revenda em conformidade com suas atividades e com ciclos operacionais. Né? Adquiriu para revenda, ou seja, em conformidade com o ciclo operacional. Está prevendo que o ciclo operacional vai ser menos de 1 ano. Então isso aqui vai ser o quê? Vai ser circulante. Imóvel onde funciona o setor administrativo. Isso é o quê? Imobilizado. Nós vamos estudar esse detalhe lá do imobilizado, do intangível. Mas já para você ficar esperto, imobilizado você tem que estar em uso, certo? Se você tem até um prédio, alguma coisa, mas se a empresa não estiver usando, pode ser tudo, menos imobilizado. É a mesma coisa intangível. Muitas vezes você fica assim pensando, é aquela coisa que a gente não consegue pegar intangível. Beleza. E se você tiver uma patente fora de uso? Né? Para que seja intangível, tem que estar em uso. Para que seja intangível, tem que estar em uso. Se estiver fora de uso, não vai ser intangível. Seria, no caso, investimento.
Então aqui no caso imobilizado, né? Então direito de uso de uma marca por período de 10 anos, intangível, beleza. A participação permanente, isso vai ser o quê? Investimento, beleza. É equipamento adquirido para revenda, isso é estoque, né? Estoque, se é estoque vai estar lá no circulante, perfeito. Imóvel onde funciona o setor administrativo da empresa, isso é o quê? Imobilizado. Portanto, a alternativa correta aí da questão de número 6, alternativa letra A. Questão 7, considera os elementos patrimoniais apresentados a seguir. Terreno onde foi construído, só pra gente, isso aqui, esse tipo de questão, é pra gente, né, dar uma revisada aí nos grupos de conta, grupos e subgrupos de conta. Terreno onde foi construído o estacionamento para os clientes da empresa. Então está em uso. Se está em uso, isso aqui vai ser o quê, Silvio? Imobilizado. Só pode ser imobilizado. Perfeito. Adiantamento a fornecedores cujo pago para entrega de mercadorias é de 90 dias. Adiantamento a fornecedores, se liga. Fornecedores é conta de passivo. Adiantamento a fornecedores, você adiantou. Então você vai ter o quê? Um direito de receber a mercadoria. É conta de ativo. Clientes é conta de ativo. Agora, se for adiantamento de clientes, aí já vai ser conta de passivo. Clientes lhe adiantou dinheiro, você tem uma obrigação ou de prestar um serviço ou de entregar uma mercadoria. Então, adiantamento a fornecedores, isso é ativo. Ativo o quê, Silvio? Circulante. Por que ativo circulante, Silvio? Porque ele me falou aqui do prazo de 90 dias. Então, ativo circulante. Morreu já. Provisões trabalhistas de longo prazo. Provisões, né, pessoal? Provisões, nós vamos estudar aqui nos detalhes, mas provisões já para você ficar esperto. Provisão é todo passivo. Então, se é provisão, esse de acha é um passivo. E como é de longo prazo, isso significa que é um passivo o quê? Um passivo não circulante. Provisão de longo prazo, passivo não circulante. Perfeito. E ações de tesouraria é conta do PL, conta retificadora aí do PL. Portanto, a alternativa correta aí, letra B de bola. Ok, questão 8. Uma empresa industrial é proprietária de 3 imóveis evidenciados em seu balanço patrimonial, sendo que os objetivos definidos pela empresa para cada um são: imóvel 1 está sendo utilizado pela empresa para suas atividades administrativas, ou seja, ó, utilizado, está em uso. Se estiver em uso, é o quê? É imobilizado. Beleza, imobilizado, Silvio, tá aqui. Imóvel 2 é mantido pela empresa, mas não está sendo utilizado em suas atividades. Atualmente está alugado para terceiros. Ah, então ele não vai estar. Se não está em uso, não é imobilizado, ele está alugado. Isso aqui é o quê? É investimento. Imobilizado, investimento. Beleza. Aí ele fala, né? Lá o imóvel 3 ainda é mantido pela empresa, né? Ainda é mantido pela empresa, mas está destinado para venda. Está destinado para venda, vai vender aí, né? Corresponde ao prédio onde a empresa concentrava anteriormente suas atividades administrativas. No entanto, a empresa, né? No entanto, ele me fala aí que a empresa não iniciou um programa firme para localizar um comprador e concluir o plano de venda. Ou seja, ele é um ativo não circulante. Se ele tivesse iniciado esse procedimento para procurar, né, para localizar o comprador e concluir o plano de venda, aí ele seria classificado como ativo não circulante mantido para venda. E esse ativo não circulante mantido para venda é classificado no ativo circulante, certo? Ele seria classificado aí no ativo circulante. Mas como ele não foi, né, não teve esse propósito, ainda não iniciou o programa firme venda, nós vamos classificar aí no realizável a longo prazo. Portanto, alternativa aí, letra C, da questão de número 8. Questão 9, já falando aí de escrituração contábil, é correto afirmar que as contas. Vamos lembrar, né, vamos lembrar aqui das técnicas contábeis, ó, as técnicas contábeis. Quais são as técnicas contábeis? Tá lá, Silvio, as técnicas contábeis nós temos escrituração, que vai ser o que? A escrituração, um registro de todos os fatos que vão alterar o patrimônio da empresa. Seja essa alteração quantitativa, seja essa alteração qualitativa. Isso é a técnica da escrituração. Nós vamos ter as demonstrações contábeis, que vão ser os relatórios, que vão permitir a comunicação entre a contabilidade e os usuários aí da contabilidade. Nós vamos ter a auditoria e a análise de balanço. Essas são as chamadas técnicas contábeis.
Então ele fala, em relação à escrituração contábil, é correto afirmar, né? Beleza, então a gente está vendo aqui a escrituração, isso, todo tratado da Lei 6.404, que essa escrituração ela vai ser feita em registros permanentes, ou seja, livros que vão ser mantidos pela empresa, registros permanentes, em obediência à legislação comercial e à Lei 6.404, certo? Vai obedecer ao regime de competência, aos métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo, certo? Isso vai ser a escrituração. Então ela fala representação. É correto afirmar que as representativas de ativo da entidade aumentam por crédito, exceto as redutoras que aumentam por débito. Então vamos lembrar, as contas do ativo na escrituração, né? As contas do ativo, elas têm saldo devedor. As contas do ativo têm saldo devedor. Por que tem saldo devedor? Porque quando você vai para o saldo da conta, você esquece a coisa patrimonial e presta atenção na conta, né? Então, lá no ativo, as contas representam o quê? Os devedores da empresa. Então, se você tem aqui clientes, essa conta representa um devedor da empresa. Cliente X deve para a empresa. Então, as contas do ativo têm saldo devedor. As contas do ativo têm saldo devedor não é porque o ativo é ruim, não. É porque lá estão representados os devedores da empresa, certo? Então, se as contas do ativo têm saldo devedor, se as contas do ativo têm saldo devedor, significa o quê? Que ela vai ter saldo do lado esquerdo. Se elas têm saldo devedor, significa que gosta de débito, né? Então, se elas têm saldo devedor, elas vão aumentar de saldo com débito e diminuir de saldo com crédito, né? Então, ele diz que representativa aumenta por crédito. Falso. A conta do ativo aumenta por débito e diminui por crédito, certo? As do passivo aumenta por crédito e diminui por débito. Do PL funciona igualzinho ao passivo. As contas de despesas, elas sempre vão ser debitadas, né? As contas de receita sempre serão creditadas. Essas são as chamadas contas de resultado, despesa e receita, com exceção de duas situações. As despesas, pessoal, elas sempre são debitadas. Entretanto, no encerramento do resultado do exercício, você acredita, porque você vai encerrar o saldo da despesa. Você acredita para levar o saldo dela para a apuração do resultado do exercício. E se houver algum erro, que aí você tem que estornar, certo? Classificadas no PL pode ter saldo devedor ou credor, conforme a sua natureza. As contas classificadas no PL, ela pode ter saldo devedor ou credor, sim, né? Conforme a sua natureza. Lá no PL nós vamos ter, por exemplo, o capital social, que tem saldo credor, mas nós podemos ter ações de tesouraria, saldo devedor, prejuízos acumulados, saldo devedor. Portanto, aí o gabarito da questão 9, letra B de bola. Classificadas no passivo diminui por crédito, as do passivo não. Elas aumentam por crédito e diminuem por débito, com exceção das contas retificadoras que funcionam de forma contrária. Representativa de despesa tem sempre saldo credor. Falso. Despesas elas sempre são debitadas. Então nós vamos ter saldo o quê? Devedor. Somente se houver erro ou então na apuração do resultado é que você acredita essa conta de despesa. As do ativo são estornadas por meio de um lançamento a débito da conta. Falso. As do ativo, como você debita a conta, para que você estorne, você tem que fazer o quê? Você tem que creditar. Teria que creditar para fazer um estorno. Portanto, falso. Questão 9, alternativa correta aí, letra B de bola. Questão 10. Em relação à escrituração contábil, é correto afirmar: os lançamentos no livro diário devem ser efetuados diariamente, não se admitindo exceção. Esse livro diário, só lembrando, é um livro, não é principal. Você registra todos os fatos, é um livro cronológico, ele segue, né, regularmente aí a cronologia dos acontecimentos, né? Principal, um livro cronológico e um livro obrigatório, certo? O livro diário. Esse livro, normalmente, eles vão ser feitos, os lançamentos diariamente, mas eles podem ser feitos através de partidas de um prazo maior. Eles podem ser feitos, os lançamentos semanalmente, quinzenalmente, e é admitido no máximo aí as partidas mensais, um período de no máximo 30 dias. Então ele fala que os lançamentos no diário devem ser efetuados diariamente, mas admite exceção. Ele está me dizendo não admitindo exceção. Portanto, falso. A escrituração correta e tempestiva do livro Razão permite saber em qualquer data o saldo das contas de resultado e contas patrimoniais. Isso é verdadeiro, isso aqui, é um razonete, uma representação simplificada do Razão. Então, se você for fazendo isso aqui corretamente, você vai debitando e vai creditando, vai debitando e vai creditando, a qualquer momento você pega o saldo da conta. Então, a escrituração correta e tempestiva do livro Razão permite saber em qualquer data o saldo das contas de resultado e patrimonial. Perfeito.
Verdadeiro. Letra B de bola. O único livro contábil considerado obrigatório pela Receita Federal, né, é o livro diário. Falso. Livro para as empresas tributadas com base no lucro real. O livro obrigatório é o livro Razão. Certo? No Brasil existe um plano de contas padronizados que deve ser seguido por todas as entidades. Não, o plano de contas ele deve atender à necessidade da empresa. O que é um plano de contas? Né? Você vai ter lá os elementos do plano de conta. Você vai ter as contas, o elenco das contas, que é de acordo com o quê? Com a natureza da empresa, de acordo com as necessidades da empresa. Então, o plano, por exemplo, de uma empresa comercial, ele difere do plano de uma empresa industrial, né? Das contas, das peculiaridades de cada uma dessa empresa, certo? Então você vai ter o elenco das contas e o manual das contas. No manual nós teremos a função e o funcionamento dessas contas. Por exemplo, banco conta movimento, representa os numerários da empresa que estão em poder da instituição financeira. Essa que é a função de banco conta movimento. E o funcionamento, como é o funcionamento? Quando é que essa conta é debitada, quando é que essa conta é creditada? Beleza? Perfeito aí. Segundo normas do Conselho Federal de Contabilidade, a escrituração contábil somente pode ser efetuada em sistemas informatizados, falso, pode ser, né, manualmente, mecanicamente, né? Tudo isso aí, portanto, falso. Alternativa correta, letra B de bola. Só lembrando, né? Ó, a escrituração, você tem a escrituração no diário, livro obrigatório para todas as empresas, livro principal e livro cronológico. E no Razão. O Razão também é um livro principal. Você registra todos os fatos lá no Razão, que é diferente do livro caixa, que você só registra o que alterar o caixa. O livro inventário, você só vai registrar o que for alterar o estoque. O livro diário e Razão são livros principais. Eles registram todos os fatos. O livro diário, o livro obrigatório, né, para todas as empresas. O livro Razão também, aí um livro obrigatório para as empresas tributadas com base no lucro real. Beleza? E o que é que acontece, pessoal? O livro diário é um livro cronológico. O livro Razão ele vai ser um livro sistemático. Você vai ter uma ficha do Razão para cada conta. Uma ficha para caixa, uma ficha para veículos. Agora, ali dentro da conta, aí segue a ordem cronológica. Então, o livro Razão, primordialmente, ele é um livro sistemático. Agora, secundariamente, ele vai ser um livro cronológico. Porque ali dentro do Razão, dentro da ficha, ele vai obedecer à cronologia. Quando falar, por exemplo, se ele te perguntar, uma prova, perguntar os elementos do lançamento, aí é diário. Diário sintetiza o lançamento. Então, os elementos do lançamento nós vamos ter local e data, conta debitada, conta creditada, histórico e valor. Elementos do lançamento, você tem que visualizar o diário. Agora, se ele falar elementos da conta, aí você tem que visualizar o Razão. Você tem uma ficha para cada conta. Elementos da conta, o Razão. Aí o Razão como é? Título, data, histórico, débito, crédito e saldo. Certo? Título, data, histórico, débito, crédito e saldo. Isso é uma ficha do Razão, que a gente pega e simplifica e faz um razonete, aquele tracinho ali. Aquilo representa, né, os elementos lá do Razão, ou seja, a conta debitada, a conta creditada e o saldo. Certo? E o título, né? E o título da conta. Beleza, pessoal? Então, tranquilo, né? E aí a gente termina nosso primeiro bloco de nosso curso aí 100% aí focado na FCC. Vamos dar um tempinho e a gente volta já já.